que pediram para testemunhar, para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Quem abriu, dá um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Feche teus olhos. Senhor, grande Deus, eu oro, Senhor, nesta noite e peço, Senhor, que os mesmos sinais que aconteceram nos tempos em que o Senhor estava ali com os seus discípulos, que venha a acontecer nesse tempo. Porque nós sabemos que os milagres nos ajudam a promover o reino de Deus e levar a tua mensagem, Senhor, pelos quatro cantos do mundo. Espírito Santo da promessa, assim como disse esse último louvor, o pregador voltou. O silêncio acabou. Aquilo que estavam torcendo para ser o fim, constituiu do início de uma eternidade ao lado de Jesus. E que nesta noite venhamos ser revestidos da tua palavra. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar. Senta dando glória a Deus. Aleluia. Toda vez que você sentar, dá glória a Deus. Toda vez que você levantar, dá glória a Deus. Não fica devendo para o Senhor, não. Adora a Ele nessa noite. Você veio aqui para adorar a Ele. O silêncio acabou. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para glorificar ao nome do Senhor. Amados, nós vemos aqui no verso 1 e verso 2 que Jesus, ele parte para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e diz no verso 2 que grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Amados, estamos numa campanha de milagres. E milagres promovem o reino de Deus. Todas as vezes que pessoas vivem um milagre, elas contam esse milagre. E outras pessoas, ao ouvirem, começam a ficar interessadas por esse nosso Senhor que faz milagres. O próprio Senhor Jesus, ele diz para os seus discípulos que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele fez. Se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Nosso próprio lema da palavra da Igreja do Evangelho Quadrangular, embasado na palavra de Deus, está lá em Hebreus 13, 8. E o que diz? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o nosso Senhor, ele fez milagres nesse tempo onde estava pela terra, Deus já é, antes da fundação do mundo, ele continua realizando milagres. E existem três coisas para o milagre acontecer. E nós temos falado isso nessa campanha. A primeira coisa que o milagre precisa para acontecer é a vontade de Deus. Exige-se a vontade divina. Por quê, pastor? Porque o homem não comanda a Deus, mas o Deus que fez o homem cuida dele. O Senhor que nos fez, que nos chamou da sua maravilhosa graça e nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, lá no amor dele, ele tem cuidado de nós. É por isso que o apóstolo Paulo lá em Romanos diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, e qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então a primeira coisa, o primeiro fundamento do milagre é a vontade divina. Pastor, qual é a segunda? É a necessidade humana. O milagre só acontece onde há uma necessidade. E a necessidade humana, ela visa a incapacidade do homem. Porque o milagre é o céu descendo na terra.
É a expansão do céu, é algo celestial descendo na terra. Pastor, então é por isso que Jesus fazia milagre? Sim, porque Jesus deixou a sua glória para habitar em um corpo mortal. Para quê? Para realizar milagres, pagar o preço que havia de necessidade. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque através do seu corpo e do seu sangue nós temos acesso ao Pai. E a terceira é a fé. A fé não naquilo que eu posso, não naquilo que você pode, não na força do seu braço, mas em quem Jesus é. Na força que Jesus tem. Então, quando se une esses três elementos, o milagre acontece. Pastor, por que isso? Para introduzir essa mensagem. Jesus estava pregando na Galileia e passa por outro lado do mar, que é o de Tiberíades. E diz ali que grande multidão seguia Jesus. Diga assim comigo, grande multidão seguia Jesus. As pessoas viam os sinais que Jesus fazia. Viam os sinais, os milagres que operava na vida dos enfermos. E se você chegou enfermo aqui nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui com o seu milagre. Porque o mesmo que operou milagre aqui do lado de Tiberíades é o que está na cidade de Pirapora do Bom Jesus. É aquele que está onde você está. Porque o nosso Deus não é limitado, fazendo e operando milagres sobre enfermos, curando leprosos, curando aqueles que precisam ser curados. E diz que a fama de Jesus fazia com que grandes multidões afluíam para onde Jesus estava, porque viam os sinais que operava sobre os enfermos. Verso 3 diz assim: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Pastor, o que é a Páscoa? A Páscoa é um símbolo do povo judeu. Desde a saída da escravidão do Egito, aonde cada um dos hebreus havia necessidade de pegar o sangue, aspergir sobre os umbrais das portas. Mas de onde era o sangue? Diga assim comigo, do cordeiro. E onde houvesse a marca do sangue, o anjo da morte passava por cima. Diga assim comigo, Pessach. Mais uma vez, Pessach. Isso é o significado da Páscoa. É passar por cima. Aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, ali a morte não imperava. Aonde havia a marca do sangue, a enfermidade não chegava. Aonde havia a marca do sangue, os juízos de Deus contra o povo egípcio não chegava. Por isso que na sua casa, sobre a tua tenda, não há poder de encantamento, não há poder de morte, porque aquele que te deu a vida é aquele que te preserva a vida. E diz aqui que Jesus estava sobre um monte e assentou-se ali com seus discípulos. E aí, como uma boa mensagem, eu preciso de alguns discípulos. Eu preciso de 3 pessoas. Como Jesus estava tratando com os homens, se vier os homens, não discriminando as discípulas, chega mais. Pode sentar aí. Só falta mais um. Vocês vão pregar comigo hoje aqui. Aleluia. Senta ali, irmão. Vou trazer para cá, para não ficar na frente dos meninos. Jesus, onde está Jesus? Aonde? Onde? Ali. Ah, mais experiente, né?
Os discípulos estão aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, onde tem um microfone aqui, sem fio? Tem um aí? Posso usar aqui? Esse é da Camila? Limpa para mim aqui, por favor. Milá, pode usar aqui? É porque aí senão o pessoal... Irmãos, presta atenção. Jesus, ele gostava muito de conversar. Segura aí, Jesus. Jesus gostava de conversar. Imagina, Jesus subiu ao monte. E aí ele olha a multidão. Ó a multidão. Tá vendo a multidão? Contempla a multidão. A partir de agora, você é Felipe e você é André. Tá? Não esquece, você é Felipe, você é André. Jesus olha para Felipe e pergunta para Felipe: Felipe, tá vendo essa multidão? Onde a gente vai comprar pão para eles comerem? Fala aí, usa o microfone. Felipe, tá vendo essa multidão? Onde nós vamos comprar pão? Aí o Felipe, ele vai falar assim: 200 mil reais em pão não seria suficiente para... Mas diz a palavra que Jesus fez isso para experimentar Felipe, porque Jesus sabia o que ia fazer. Mas aqui, como que é o seu nome? André, só um teste. André está ouvindo a conversa. Aí André vai andar no meio do povo. Ouviu a conversa, não ouviu, André? Agora você vai andar no meio do povo. 2 pães, né? Então vai lá. Não era desse tamanho, mas tá bom. Encontra aí um garoto. Acha um garoto aí. Só passa para ele, irmão. Passa para ele. Fala assim: Jesus. Volta, André. André pegou os pães. Agora você vai falar: Jesus, eu encontrei um garoto que tinha 2 pães e 5 peixinhos. Jesus, encontrei um garoto que tinha 2 pães e 5 peixinhos. Peraí. Até esse momento, conhecendo já a história, a gente já ouviu. Então, eu olho para André e falo assim: André foi proativo. Por quê? Porque ele escuta a conversa de Jesus e Felipe. Jesus perguntando para Felipe: Felipe, onde é que nós compraremos pão para essa multidão de pessoas que nos segue? Aí Felipe diz: olha, 200 dinheiros de pão não serão suficientes para que cada um pegue um pouco. Ei, Jesus sabia o que ia fazer. Com Jesus você não vai... Tem muita gente querendo buscar o pão aonde não é a fonte de vida. Vai comer pão, mas pão estragado. Somente em Jesus nós temos o pão da vida, o pão que alimenta, o verdadeiro pão que desceu do céu. Na mensagem eu olhei para André e falei: André, você foi proativo. Parabéns. André não olhou para André. Jesus não pediu para André. Mas André foi buscar uma solução. E ele anda no meio da multidão e ele encontra um garoto. Aí, Marcel, garoto, hein? 2 pães e 5 peixinhos. Aí ele chega para Jesus: Senhor, ele... É isso? 2 pães e 5... Não. 5 pães e 2 peixinhos. Vocês estão querendo me derrubar. É. Era 2 pães. Mas tá bom. 5 pães e 2 peixinhos. Beleza. Aí, beleza. Até esse momento, eu olho para André e falo assim: André,
Você foi uma pessoa proativa e buscou solução. Amados, nós precisamos ser pessoas proativas. Você quer desenvolver em todas as áreas da sua vida? Seja uma pessoa proativa. Pastor, o que é ser uma pessoa proativa? Não é ser uma pessoa que se mete na conversa dos outros. Não é ser um fofoqueiro que quer falar da vida. Não, ser proativo. A de Jesus com Filipe. Jesus estava provando a fé de Filipe. 3 elementos do milagre. Primeiro, a vontade divina. Segundo, a necessidade humana e a fé. Havia necessidade humana, havia vontade divina, mas faltou o quê? A fé. Contra um garoto que tinha, fala assim comigo, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixinhos. Aí ele traz, Senhor, eu encontrei um garoto. E ele veio assim, né? Correu. Eu encontrei um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que André fala para Jesus? Olha o que André vai falar para Jesus. Até é peixinho. Fala para Jesus. Senhor, mas o que é isso para tantos? Acabou. Sabe quando você está cheio de gás? Eu acredito que Jesus está olhando para André. Pode se sentar. Acredito que Jesus está olhando para André. Pode sentar, Jesus. André chega. Olha, Senhor, encontrei um garoto que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus fica assim. Ó. Aí André, mas o que é isso para tantos? Jesus olhou e falou assim: não tem fé em Filipe, não tem fé em André, mas o milagre eu vou fazer. Porque eu sou aquele que faço, desfaço. Eu sou aquele que abre portas, fecha portas. Eu sou aquele que faço milagre. Eu sou aquele que me compadeço do meu povo. E eu sou aquele que faz e acontece. Jesus olhou e falou assim: ei, agora faz o seguinte, vai. Fala para ele, Jesus. Ajunta o povo em número de 50. Aí organiza, um de um lado, outro do outro. Já está tudo organizado. Olha que beleza. Diaconato é bênção. Jesus, se levanta, Jesus. Jesus pega os pães. Pega esse aqui. Apresenta o pão. Te dou graças, Senhor. Vai, Jesus, você que fala. Te dou graças, Senhor. Jesus deu graças, chamou os seus discípulos e começou a distribuir o pão. E os discípulos foram andando pelo meio do povo que já estava organizado. Pode distribuir à vontade, viu? Quem quiser peixe também tem peixe também. Aleluia. Oh, glória. Filipe olha e diz assim: 200 dinheiros de pão não será suficiente para dar um pouco para cada. André ouve a história. Fala para Jesus: Senhor, eu encontrei um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Eu vejo aqui 2 visões. A visão de André. Visão limitada. 200 dinheiros de pão? Tá? Sabe muitas vezes quando você
acredita que não vai dar, faz como Jesus fez, agradeça. Aí depois vem a visão de André. Mas o que é isso para tantos? Aí Jesus, eu acredito que ele pensa dentro dele, tem a minha vontade, tem a necessidade do povo de se alimentar, e eu vou mostrar para eles o que é fé. Jesus pega o pão, dá graças e distribui aos seus discípulos e diz: olha, distribua para todos, tanto quanto eles quiserem. E aí o pão foi distribuído. O pão foi distribuído. Eles comeram. Oferece mais aí. O povo está tudo saciado. O povo vai falar assim: não quero mais. Oferece para o povo. Alguém quer mais pão aí? Então volta. E aí os discípulos voltam. Aí Jesus vai dar uma ordem para eles. Volta lá e ajunta todos os pães que sobraram e tragam para cá. E aí eles foram. Eles foram e voltaram. Volta. Já voltaram. Olha que rápido que vocês são. E voltaram com 12 alcofas cheias de pão. Pastor, por quê? Porque milagre. Jesus, quando ele olha o pão para alimentar a multidão, ele diz assim: ajuntem para que nada se perca. Em Jesus, aquilo que é abençoado não se perde. Aquilo que Jesus abençoou vai servir de alimento para eles, vai servir de alimento para outras multidões. Então, amados, eu quero que você comece a ser proativo, como no começo o André foi, a ser uma pessoa que busca a solução, como o André foi. Mas na hora que você olhar e pensar, o milagre não vai acontecer, porque é improvável, é impossível. Você entenda que o milagre só acontece quando há impossibilidade humana. Se há possibilidade humana, não se fala de milagre. Se você pode, faça. Se você não pode, é aí que Deus age. Obrigado. Vou falar igual o Raul Gil. Pega o seu banquinho. Aleluia. Glória a Deus. Olha o verso 12. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Recolheram-no, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amados, essa mensagem, ela me fez refletir sobre coisas na nossa vida. Todas as pessoas, em algum momento da sua vida, vão se deparar com problemas. Existem 2 tipos de problemas: o problema que você faz e o problema que você resolve. Você vai ser lembrado por apenas dois tipos de problemas: o problema que você faz e o problema que você resolve. José no Egito, ele resolveu um problema de Faraó. Até hoje ele é lembrado pelo problema que ele resolveu. Judas, até hoje, ele é lembrado pelo problema que ele cometeu. Qual o problema que ele fez? Ele foi lá e entregou Jesus por 30 moedas de prata. Depois o problema não era nem o dinheiro. Ele pega as moedas e tenta falar assim: não, olha, eu traí sangue inocente. Aí os sacerdotes dizem assim: isso é problema seu, não é meu. Amados, na nossa vida nós vamos ser lembrados pelos problemas que resolvemos ou pelos problemas que nós causamos.
E diante dos problemas que surgirem, quando você coloca o seu foco no problema, ele aumenta. Pastor, então o que eu preciso? Focar na solução. Dentro do casamento, se você ficar falando, meu marido é isso, não, foca na solução. Se você ficar olhando para o seu casamento e falar assim, a minha mulher é isso, não, você tem que focar na solução do problema. Porque focar no problema vai gerar mais problema. Diga assim comigo, focar no problema vai gerar mais problema. Olha um exemplo, Jesus olha e fala assim, nós temos um, entre aspas, problema. Mas a palavra mesmo diz que Jesus dizia isso para provar a Filipe. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus olha para Filipe e fala, Filipe, aonde compraremos pão para esses comerem? Filipe focou aonde? Na quantidade de pessoas. 200 dinheiro de pão não será suficiente para que venhamos alimentar e cada um tome deles um pouco. André, ele olhou para a quantidade, Filipe olhou para a multidão. André olhou para a quantidade de pães. Jesus não olha nem para a multidão, nem para a quantidade de pães. Jesus olha para aquilo que ele tem nas suas mãos. O maior milagre na nossa vida vai acontecer a partir daquilo que nós já temos. Eu lembro da passagem de uma viúva que estava para perder os seus 2 filhos. Ela chega para o profeta e diz, profeta, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia a Deus. Agora chegou em casa um credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. O profeta olha para ela e fala assim, e o que eu tenho a ver com isso? Porque a mulher, ela chega para o profeta e fala assim, resolve para mim. O profeta falou assim, não, você vai resolver. Nas entrelinhas. Se ela pudesse, ela perguntaria como. Perguntar como, o profeta faz uma pergunta. Qual pergunta? O que é que você tem em casa? A mulher estava com a sua visão no problema. Filipe estava com a sua visão no problema. André estava com a sua visão no problema. Jesus ensina a eles, quer viver milagre? Não olhe para o problema, mas olhe para aquele que tem poder para fazer milagre. Jesus estava dizendo, André, olha para mim que eu vou falar para você como é que faz o milagre. André, olha para mim que eu vou mostrar para você como é que faz o milagre. O profeta olha para aquela mulher e diz, mulher, você tem casa? E ela diz, eu não tenho nada em casa, vírgula, senão uma pequena botija de azeite. Quando o profeta faz ela lembrar daquilo que ela tem em casa, ela começa a viver algo novo. Se você quer viver algo novo, você precisa olhar aonde você não olhou como solução para o seu problema. Pastor, eu tenho orado. É que você tem orado no problema. Você não tem buscado a sabedoria para a solução do problema. E aí aquela mulher ouve do profeta, eu tenho uma pequena botija de azeite, então vai, pede vasilhas emprestadas para todos os seus vizinhos. Coloca o azeite nelas, fecha a porta, chama os teus filhos, coloca azeite nelas, até quando tiver vasilhas. E ela fez. Chegou um momento que ela pede para o seu filho, olha filho, me dá mais uma vasilha. O filho fala assim, mãe, acabou, o azeite parou. Ela chega para o profeta, fala assim, profeta, eu já fiz o que você me ordenou. O profeta olha para ela e fala assim, agora você vai. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos aqui? Vai. Entre em ação. Porque o milagre vai acontecer daquilo que nós já temos nas mãos. Jesus pegou o pão, abençoou e distribuiu aos seus discípulos. E aqueles 5 pães e 2 peixes foram sendo multiplicados. A cada vez que havia uma pessoa necessitada, sob a ordem divina e a fé
que estava naquele que operou o milagre, os milagres foram acontecendo. E assim que vai haver na minha vida e na sua vida. Pastor, para que tudo isso? Para você entender que quando você coloca o foco no problema, você vai encontrar mais problemas. É aquele ditado que diz, né? Você faz tempestade em um copo d'água. Muda o foco. Muda a direção dos seus olhos. O salmista, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Ele leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? No mesmo instante, eu acredito que o Espírito Santo brada no coração dele e ele diz: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. É impossível? É Deus. É possível? Vai e resolva. Sabe que nós precisamos sair daqui entendendo nessa noite? É que lá fora tem uma multidão necessitada de comer desse pão. Olha o que diz aqui no verso de número 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele do qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos seus barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, saciastes. Ele olha e fala assim, olhando hoje para nós aqui, o que teria o maior impacto? Imagina só uma pessoa cega. E aí Jesus vem e faz um milagre nessa noite. E nesse mesmo culto de ceia que Jesus faz a cura de alguém que estava cega, Jesus multiplica pães. Aos olhos humanos, qual teria maior impacto? A cura de uma cega ou a multiplicação de pães? Para você, qual teria mais impacto? A cura de uma cega? Quem acha que uma cura de uma cega, ergue a mão? Você é a cega. Você é o cego. Jesus, ele dá pão para todo mundo. E ele abre os seus olhos. Qual teria mais impacto? Jesus, ele olha para a multidão e diz assim: olha, vocês não estão aqui por causa dos sinais que vocês viram. Por causa dos milagres que vocês viram. Vocês estão aqui, sabe por quê? Porque vocês estão com fome, famintos. Vocês comeram o meu pão e saciaram. Porque o pão que eu dou é vida. As pessoas, elas podem até chegar a Jesus, como nós vimos aqui. Verso 2, e grande multidão seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Mas Jesus olha para a multidão, a mesma que começou a seguir Jesus por causa dos sinais, dos milagres, e falar assim: vocês estão atrás de mim, não é por causa dos sinais, é porque vocês comeram o pão e vos saciaram. Porque quem come de Jesus sente algo completamente diferente que o mundo não pode oferecer. Quem come de Jesus tem vida. Quem come de Jesus recebe dele algo que o mundo não pode receber. E Jesus começa a dizer: vocês estão me seguindo por causa do pão que eu vos dei, não pelos sinais que vistes. Olha o verso 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou.
Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu-lhe e disse-lhes, a obra de Deus é essa, que creiais na... Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Mais uma vez o povo está querendo focar no problema, porque Jesus fazia milagres. O mesmo povo que seguia Jesus por causa dos sinais que ele operava, e queria um outro sinal. Pastor, o que isso significa? Significa que existe um tipo de povo que vive atrás de Jesus, que vive atrás dos sinais que Jesus faz, e ele nunca está completo, ele nunca vive uma vida plena. Por quê? Porque ele vê um sinal, ele vê um mover, ele vê um sinal, ele vê um mover, ele vê um sinal, ele vê um mover, mas nisso não é o suficiente. Por quê? Porque aquilo que vai preencher o ser humano, aquilo que vai encher, chama-se Jesus, o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome, aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. E o povo queria um outro sinal. E tem gente lá fora, em outras igrejas, que fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu vou ali, porque ali tem sinal. Mas não é o suficiente. Eu vou ali, porque ali tem sinal. Ali tem isso, ali tem aquilo. Ei, não esteja aqui por sinais. Esteja aqui por Jesus. Esteja aqui para se alimentar do pão da vida. Esteja aqui para se alegrar nele, para se deleitar nele, para ser grato por ele. Pastor, e os milagres de milagres acompanharão os que crerem. E aí começou um debate ali. Como é que podes tu nos dar o pão a comer? Os nossos pais receberam o pão, o maná no deserto. Aí Jesus olha para eles e fala assim: ei, Deus não vos deu o pão do céu. O pão que desce do céu, eu vos darei. E esse pão vai gerar vida em vocês. Eu sou o pão da vida. Os caras ficaram malucos. Olha o verso 37, verso 35. E Jesus disse-lhe, eles tinham pedido pão: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode se colocar em pé? Quero chamar aqui para nós montarmos a mesa da ceia. Na verdade vos digo, verso 47, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna, amados, está em Jesus apenas. Daqui a alguns instantes nós vamos estar ceando. Essa ceia aqui, ela não é da igreja do Evangelho Quadrangular. É a Santa Ceia do Senhor. Todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, todos aqueles que já se decidiram pelo batismo, que ainda não são batizados. Pastor, quando será o batismo? Batismo nas águas, dia 15 de agosto. Que dia que é hoje? Dia 1º de agosto. Ou seja, daqui a 2 domingos, nós teremos batismo nas águas.
Você que ainda não tomou a decisão, pastor, o que é necessário para o batismo? Primeiro, a fé em Jesus. Você crê que Jesus é o teu único e suficiente Salvador? Você quer viver uma vida com Ele, para louvor e glória dEle? Está arrependido dos seus pecados? Toma a decisão pelo batismo. Toma a decisão de andar com Jesus lado a lado. Jesus diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Essa é a ceia dele, é a ceia de Jesus. Todos aqueles que, mesmo que você esteja servindo ao Senhor em outra igreja, você pode participar. Está arrependido dos seus pecados? Faz parte do corpo de Cristo, sabe o que significa o pão, sabe o que significa o suco de uva, o corpo e o sangue de Jesus. Participa. Jesus diz: olha, aquele que come minha carne, aquele que bebe meu sangue, tem vida em si. Aquelas pessoas voltaram atrás, porque elas queriam apenas os sinais. Muitos estão voltando atrás. Por quê? Não é aquele que apenas faz o sinal, é aquele que te salva para viver uma eternidade com Deus. É Ele que te dá não uma nova oportunidade, porque o Senhor não fica contando: ó, te dei uma chance, 2 chances, 3 chances. Enquanto há vida, há esperança. Pastor, eu estou longe de Jesus, então volte-se para Ele nessa noite. Eu vou organizar a minha vida. Eu não quero outra forma. Eu quero viver para a Tua honra e a Tua glória. Cíntia, está por aí? Está aqui? Feche teus olhos. 1 Coríntios 11, verso 27, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba deste cálice. Feche teus olhos, fale com o Pai nessa noite. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua igreja. Eu quero te agradecer, ó Pai, por aqueles que estão conosco conectados, participando, adorando o Senhor. E reafirmando a aliança que tem, ó Pai. Sujeitando, Senhor, a sua vida à tua vontade. Pai, eis aqui, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, que através da sua palavra nessa noite entendem que aquele que faz milagres oferece pão para saciar a fome. Oferece também o teu sangue para libertar de todo o mal. Feche teus olhos, escuta essa canção e entra em um momento de introspecção.
Mas Jesus mudou minha sorte. Sou livre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não me saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aleluia. Pode se assentar. À medida que você for pegando o pão, você vai se levantando. A palavra de Deus diz assim no verso 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Você que está preparado, tome da ceia, se coloque em pé, para juntos consagrarmos. Você está recebendo uma ceia lacrada, não precisa ter pressa para abrir, para que o pão não caia. Só pega o pão, você só vai pegar o pão, não precisa abrir o cálice do suco de uva ainda. Pega o pão, segura ele nas suas mãos, feche os seus olhos e começa a refletir naquilo que você está fazendo nessa noite. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Oh maravilhoso Deus. Pensar na sua morte, na sua ressurreição. Pensar no seu grande amor, ó Pai, que operou sobre nossa vida. Espírito Santo, vai ministrando, Senhor, essa paz no coração dos teus filhos. É o pão que dá vida. É o sacrifício que dá vida. Jesus. Jesus. Se o autor da vida nos recolher hoje, há uma certeza no nosso coração que apenas dormiremos, nos encontraremos com Ele na eternidade, naquele grande dia. Esse dia está marcado, e o Senhor te dá não mais uma oportunidade. O Senhor te dá a decisão de colocar o teu caminho na rota dele, porque Ele quer salvar a sua vida. Ele quer não só salvar a sua vida, mas também a sua família. O Senhor te deu vida nessa noite para tomar uma decisão. Não há nada no mundo que te sustente mais do que Jesus. Você que está em casa, pega o teu elemento pão, pega o teu elemento suco de uva. Nós vamos consagrar. Se alguém nessa noite que ainda tem certeza, ou que acha que tem certeza, que amanhã será um novo dia, eu não consigo te garantir isso. Queira participar da ceia, só ergue a mão bem discretamente. Os irmãos que estão com a ceia, feche seus olhos.
Porque esse momento é seu com o teu Deus. E por vezes o diabo fica dizendo: você não é merecedora, você está errada, você está num erro. Aí o Senhor olha para você e diz: toma uma posição. Toma uma posição. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, está lá no verso 60, disseram: duro é esse discurso. Quem é que o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Vamos consagrar a partícula de pão. Assim como Jesus fez, nós vamos dar graças. Senhor, nós damos graças por este pão. Nós consagramos este pão, Senhor, nesta noite. Seja aqui, online, seja presencial, onde estiver a tua igreja reunida nesse propósito, nós estamos consagrando agora. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu sacrifício em prol da nossa vida. Eu quero te agradecer, ó Pai, a tua igreja te agradece pelo teu perdão, pela salvação que há através da tua morte e da tua ressurreição. A morte não pôde deter o autor da vida. O sacrifício foi pago, o corpo foi dilacerado. Mas Jesus diz: eu sou o pão que vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Diga assim comigo: em tua memória, Senhor, até que tu voltes. Coma dele todos, em nome de Jesus. Aleluia. Abre bem devagar o seu cálice, não tenha pressa. Ele abriu mão de sua glória, sobrou paveiro por ti, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice e disse: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, para remissão de pecados. Jesus diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de nossos pais que comeram o maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E Jesus, vendo que os seus discípulos começavam a murmurar, perguntou para eles: querem ir vocês também? Então se levanta Pedro e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, nós consagramos, ó Pai, o cálice do suco, Pai, que é o símbolo do teu sangue. Nós te agradecemos, somos gratos, e que esse sangue, Senhor, esteja sempre sobre nossa vida, assim como foi lá no Egito, que esteja sempre presente sobre a nossa vida, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Nós te agradecemos. Diga assim em tua memória: Senhor, até que tu voltes. Beba dele todos, em nome de Jesus. Aleluia. Me conectou. Aleluia. Glórias a ti, Espírito Santo. Uma capa e um pouco de vinho, ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel no meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ruído. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei teus barcos nunca. Me despedi dos meus pais. Minhas carroças pra onde eu irei se não tenho pra onde? Aleluia! Só tenho você. Palavras. Canta com o coração. Ei, você não tem mais pra onde voltar. Eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você. Só Ele tem a vida eterna. Só Ele. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Oh, me anda na baçuianda, na baçai. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde? É só tua presença, Pai, que forma. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só Ele. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde eu irei se eu não tenho
palavras de vida eterna. Abre o seu coração nessa noite. É mês novo. É mês de milagre. É mês de céu aberto. Uou! Olha para ele, diz para ele. Ei, foi contemplado em ser. Ele quer ser um com você. Ele te chama para ser um com ele. Ele te chama para ser um com ele. Ele te chama para ser um com ele. Sou totalmente teu. Foi encontrado pelo teu amor. Eu sou totalmente. Olha pra ele, diz pra ele isso essa noite. Foi contemplado em ser um com você. Ser um com você. Sou um com você. Eu sou um com você. Somos um com você. Somos um com você. Bendito Deus. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Começa a dar glória a Deus. Aleluia. Seu culto é para ele nessa noite. O seu culto é dele nessa noite. Dá glória para ele. O teu culto é dele nessa noite. O teu culto é dele. Dá glória para ele. Dá glória para ele. Dá glória para ele, dá glória para ele, dá glória para ele nessa noite. Dá glória para ele, o seu culto é dele. Dá glória para ele, o seu culto é dele. É para ele que você está dando glória. Glória, glória, glória ao rei da glória. Ele está vindo para buscar a tua igreja. Ele está vindo para buscar a tua igreja. Oh, santo, 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 santo. Ei, aleluia. Pode ser. Pode ser. Feche teus olhos e ouve. Aleluia. Tem milagre acontecendo neste lugar. No nome de Jesus, milagre está acontecendo. Me ouve. Feche teus olhos e me ouve. Você pode ter entrado aqui. Imagine você no lugar daquela mulher que chegou para o profeta e diz: profeta, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele teme a Deus. Chegou o credor para levar os meus 2 filhos. E aí o profeta pergunta: o que você tem em casa? Aí você diz assim: eu não tenho nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. Pastor, o que tem a ver isso com a minha fé nessa noite? O que tem isso a ver com a minha vida nessa noite? Sabe o que tem a ver? É que aquele que fez o azeite daquela mulher multiplicar
é aquele que vai te encher da presença dele. Pastor, eu estava a ponto de abandonar tudo. A minha fé estava por um triz. A minha intimidade caiu lá embaixo. Mas nessa noite, o Senhor, você pega a sua pequena botija de azeite e começa a entornar neste lugar. Porque eu vou encher, 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 eu vou encher. Oh, aleluia! Oh, rianda la bassuia nere. Oh, decanta la bassuia. Começa a derramar nesse lugar aos pés do Senhor. Eita la bassuia nere. Aquela mulher, ela começava a entornar o azeite naquelas vasilhas. E o azeite não acabava. O azeite não acabava. O azeite não acabava. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Haverá batismo. Está tendo batismo do Espírito Santo neste lugar. Está tendo renovação. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Enche, 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 enche. Enche, Pai, enche, 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 enche. Batismo, na bassuia. Enche, 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 enche. Oh, salabassuia, oh, rabassuia, carabassuia, dará. Cheira, barabassuia, Xalabalabassuia, carabassuia, aleluia, aleluia, aleluia. É o Espírito Santo sendo derramado no seu coração. Aleluia. Seria marabassuia, enche, 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 enche. Espírito Santo, oh, marabassuiandere, alabassuiandere, carabassuiandara, enche, enche. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, carabassuiandere, aleluia, aleluia. Vai enchendo, vai derramando. Era uma pequena botija de azeite. Vai derramando, vai derramando, vai derramando, vai derramando. Derrama. Aleluia, aleluia. Só tu tens a vida eterna. É só o Senhor que tem a vida eterna. É só o Senhor que tem palavra de vida. Vai enchendo. Enche,
Enche e vai levando para tua casa. Enche a botija e vai levando para tua casa. Haverá milagre na sua casa. Aleluia. Aleluia. Ei, o diabo perdeu. O diabo perdeu. Sabe o que o diabo falou? Sabe o que o diabo falou? Que vai ter morte. O diabo falou que seus filhos iam ficar escravizados, mas não vai. O Senhor está operando. Aleluia. 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 O diabo queria prender, levar escravo os 2 filhos daquela mulher. O diabo queria prender os 2 filhos daquela mulher. Mas ela foi lá no profeta. Falou para o profeta. O profeta perguntou o que você tem. Eu não tenho nada, senão uma pequena botija de azeite. Entra lá na tua casa, na tua intimidade, se derrama. Quanto mais ela ia derramando, quanto mais ela ia derramando e enchendo. Ela olhava, tem azeite ainda. Ela ia enchendo, tem azeite ainda. Tem azeite sendo derramado na tua vida. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. O culto é dele, a igreja é dele, e ele adora cada uma segundo a que ele quiser. Pedindo para Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Aleluia. Bendito Deus. Só tens palavras de vida eterna. Aleluia. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Glória! Se eu não tenho pra onde voltar, vai enchendo, Senhor. tenho você. Palavras de Aleluia, o culto é seu, papai. pra onde eu irei? Canta na lava suianderei. Tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. palavras de vida eterna.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais milagre para acontecer. Tem milagre acontecendo nessa noite. Tem mais milagre para acontecer nessa semana. Você vai ver que a mão de Deus agindo em seu favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito Deus. Aleluia. Bendito Deus. Feche teus olhos, irmãos. Feche teus olhos. Aleluia. Diga assim, glória a Deus. Diga mais uma vez, glória a Deus. Diga mais uma vez, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido morte de cruz pela minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu amor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Você já prepara a sua oferta. Nós vamos estar orando. Mas eu quero chamar aqui, pelo nosso horário, eu só vou, como a irmã Viviane já havia me pedido, era para depois das 7, eu já esperei até as 8, tá, irmã? Ela vai dar um testemunho e que as palmas da igreja louve ao Senhor Jesus. Grande Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos vocês. Eu quero contar para vocês um testemunho de uma situação muito difícil que eu passei o ano passado. Eu trabalhava numa empresa fazia 1 ano e 6 meses, né? Aí eu comecei a sentir muitas dores na coluna e fui ficando ruim. Aí quando entrou a pandemia, os médicos tudo não tinha consulta para passar. E eu pedi para eles me mandar embora, eles não quiseram. E eu cheguei numa situação que eu não aguentava mais. Eu acabei pedindo as contas do meu emprego. E ainda doente. E não conseguia entrar no INSS, não conseguia consulta, não conseguia tratamento, nem nada, sabe? Foi uma fase muito difícil para mim. Eu fiquei um pouco em depressão. E eu sentia muita dor. Eu ficava de cama, passei 15 dias de cama. Sempre deitada, não aguentava fazer nada. Daí foi que eu consegui consulta, consegui fazer um exame. O médico diagnosticou que eu estava com artrose. Artrose na coluna e cisto. E daí para lá foi só dor, sabe? Dor, oração. Eu fiquei desempregada um tempão, continuando em casa, sem poder trabalhar. Entrei numa logística, fiquei 5 dias e não aguentei. Acabei saindo de novo por causa da dor. E nisso era só dor, esse meio tempo em casa, fazia um biquinho ali, outro biquinho ali, aqui, outro ali. E a dor não cessava, eu tomava remédio, como eu tenho problema de coração, eu não podia tomar muitos remédios. Então era só de pirona, e a dor era insuportável. E tinha vezes que eu chorava, eu falava, Senhor, leva a minha vida, eu não aguento mais. Eu já cheguei a falar isso na hora do desespero, sabe? E daí eu fui firmando na igreja, pedindo oração. Eu lembro que uma vez eu pedi para o pastor oração na sala de oração.
e fui participando mais das campanhas, e nisso fui melhorando, sabe? Graças a Deus, até hoje eu não consegui um tratamento, mas Deus, ele me curou, não terminou o processo ainda, eu ainda sinto um pouco de dor, mas eu creio que Deus, ele está no controle, sabe? Eu não conseguia emprego, fiquei 9 meses procurando emprego e nada, e tentava de